A É, Lídia Maria Cabral, de Miranda, ela é de Guaratiba, nasceu em Guaratiba e é carioca. Desde a infância, foi atraída por diversas artes. Sempre gostou muito de ler e de escrever. Na adolescência, passou a escrever poesia. Artista plástica, poetisa, escritora, professora aposentada, licenciada em língua portuguesa e literatura. Autora de várias obras de artes plásticas, 6 livros publicados de poemas, contos, autobiografia, romance. Participou da Bienal Internacional do Livro, em São Paulo, em 2024, e recebeu o troféu Arte em Movimento do artista plástico José Pereira, o ZEP, em 2024. Faz parte da Confraria dos Artistas Absurdos e do Instituto Campo Grandense de Cultura. ICC também, isso. Nesse ano, irá participar da Bienal do Rio de Janeiro, onde será lançado seu primeiro livro de história infantil. Grande Lídia. Já vi que você é além de poeta, você é muito diversificada, né? E nas artes, como você mesmo falou, né? Então, para início de história, nós gostaríamos, então, de saber da sua jornada. Como é que você começou a se interessar em fazer poesia? bem, primeiramente eu quero agradecer a vocês essa oportunidade e digo que é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa entrevista. Bem, eu sempre gostei muito de ler, de poesias, desde criança, mas foi na adolescência, quando eu estudava no Colégio Estadual Fernando Raja Gabaglia, é, que eu tive a minha primeira aula de literatura com o professor Jansen. Eu estava na quarta série ginasial naquela época, e ele, então, é que me incentivou a ler muitos livros e, e também a criar, fazer poesias. Ele nos ensinou a fazer sonetos, fazer acrósticos, e, e eu gostava muito de rimar. Tanto é que era para nota, né? A gente ganhava uma nota pelo nossa criação literária, e muitas vezes eu tinha que ajudar os amigos que diziam que não tinha inspiração para escrever. E eu ficava muito feliz. Pena que eu perdi todas aquelas minhas criações com o passar do tempo, mudanças e tudo mais. E aí depois, né, é, quando me casei, comecei a trabalhar também como professora, tinha meu tempo todo voltado para a minha profissão. E aí eu quase não fazia poesias. Uma vez ou outra que eu fazia um acróstico, fazia uma poesia dedicando a alguém que eu queria, mas não dava tempo para ler mais tanto e nem fazer poesias. E só quando eu estava prestes a me aposentar, eu, eu quis me dedicar às artes. E fundei assim, criei o projeto Vivarte, Viver através das Artes. E no ano de 2000, eu fiz uma viagem missionária no norte do Brasil, no Belém do Pará. E quando eu voltei de lá, eu voltei com uma vontade muito grande de ir para um ateliê. Fui para o ateliê da Loti Yamazaki, uma grande artista plástica
aqui da Zona Oeste, e aprendi a pintar, porque eu não sabia. Eu gostava, mas não sabia as técnicas para pintar. E aí comecei a fazer quadros, e meus quadros estão espalhados, porque eu fazia os quadros os dava de presente. E, e depois também comecei a ter inspiração para escrever. E era assim, muitos títulos que vinham à minha mente, e eu senti que aquilo era para desenvolver uma poesia. Eu fiz tantas poesias que em 2003, duas amigas começaram a me incentivar a fazer um livro. Foi quando, em 2004, eu lancei meu primeiro livro, Desatando os Laços, que foi esse livro aqui, Desatando os Laços. No dia do lançamento, Dalberto, não sei se lembra, na Escola Municipal Euclides da Cunha, ele declamou uma poesia minha, que fez muitas pessoas chorarem. Olha, seu outro lado de Dalberto, muito boa essa recordação, viu? Foi um grande prazer. Tem tempo, né? Estava, né, plena efervescência. Muito obrigado por essa lembrança. Por favor, continue. Então, aí depois de 2004, em 2005, mais um livro eu também ficou pronto, Metamorfoses, também de poesias. E em 2007, mais outro livro de poesias, o Vitória. E aí passei um tempo, 10 anos, sem escrever, sem lançar nenhum livro. Escrever, eu sempre escrevi. Eu tenho muitas coisas já escritas. E em 2017, eu lancei meu primeiro livro de contos, o Raízes. E em 2023, eu lancei mais um livro de poesias, É Tempo de Amar. E eu sempre tive vontade de escrever a minha autobiografia, que muitas pessoas pediam para eu escrever a minha história. Eu tenho uma história muito marcante de superação pela a minha vivência, que não foi nada fácil, mas eu não queria escrever isso num livro, mas de tanto pedirem, em 2024, o ano passado, eu terminei de escrever minha autobiografia, que é Em Busca da Felicidade, romanceada. Eu usei a minha história para fazer um romance. E, para surpresa minha, o feedback tem sido muito bom. Eu, Mas, eu quero ler esse livro, faço questão, hein? ah, Acompanhei muito a tua história através da minha irmã, né? E nossa amizade também, né? Há muito uhum. tempo vendo, te acompanhando como uma brilhante professora e diretora também de escola. Escola, Lídia. Parabéns. Agora, Lídia, há uma pergunta em cima de tudo. Quais foram, Lídia, nessa sua dinâmica como escritora, quais foram os seus principais, as suas principais influências literárias? Quais os seus principais escritores que foram referências suas na sua vida? Quais foram? Ai, foram muitos. Olha, eu li muito. Machado de Assis, José de Alencar, José Lins do Rego, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, é, Mário Quintana, Cora Coralina, é, e muitos outros. E sem contar com os americanos, que eu também lia muito livros americanos, que agora eu não me lembro assim, o nome. Mas
É, sempre que eu tinha tempo, eu estava lendo, como até hoje ainda continuo lendo. Hoje eu estou envolvida com os escritores da Zona Oeste, né? Da Alberto, então eu tenho quase todos os livros do Adalberto. Artefato, lembra, Adalberto, do livro Artefato? Artefato. Foi o Artefato. primeiro livro, você leu? Meu primeiro Pois é, livro. então eu tenho ele autografado por você. E então Raridade, raridade. hoje eu estou no meio assim da elite dos escritores da Zona Oeste, né? Nancília Pereira, Odaléia Ranauro, Silmo Prata, Wilton, é, Cláudia, Cláudia Valéria Macedo, Muito bom. Dilma Barroso. Ai, meu Deus, são tantos. Tanto, Tá Eu né? certo. não Isso quero aí esquecer, é isso, não grande quero, não lembrança. quero, não quero pecar por não falar o nome de Não, não, alguém, mas Não, fica. eles vão entender, Não vão muita entender. gente, né? é, mas, Abrindo mas eles só são. esse livro Artefato, Lídia, foi lançado em 1985, tá? Que eu lancei em 1985. Por favor, filho. Bom, nós gostaríamos então de saber como uma pessoa como você, tão cheia de criatividade, como é que é o seu processo criativo? Você tem alguma rotina ou ritual? E tem algum tópico recorrente que você use, que vem à sua mente para você escrever poesia? Olha, é muito interessante. Eu não tenho assim, uma rotina. Às vezes eu passo um tempo sem escrever e às vezes são várias criações, às vezes até no mesmo dia, na mesma semana. Mas é instigante. Às vezes eu estou deitada pensando, de repente vem assim uma vontade de levantar e escrever. Às vezes eu vivo uma situação muito marcante da vivência, né, do cotidiano, das vivências, e aí eu sinto vontade de escrever sobre aquilo, usando muitas metáforas. Eu gosto muito de falar assim, das entrelinhas. Às vezes as pessoas não conseguem assim, entender logo de imediato aquilo que eu quero falar, porque eu não falo o assunto é, é, simplesmente é, com facilidade de entender, mas é, eu ali eu passo o que eu estou sentindo, o que eu quero falar, e é muito gostoso isso, sabe? Eu fico muito feliz. Em 2023, eu e o meu esposo Nilo, fazendo uma viagem de transatlântico, à noite o navio balançava muito e o Nilo dormia e eu não conseguia dormir. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou ficar aqui a noite inteira com esse balanço que eu não consigo dormir? Aí sabe o que que me veio? Vou escrever poesia. Levantei, peguei um caderno, alguma coisa que eu tinha que dava para escrever, e Nossa escrevi uma Senhora. poesia linda no navio. Olha, É desse jeito. que Ou sensacional. seja, quando as emoções Falando. afloram, você Sim, expressa isso através da poesia, né? sim, é desse É, jeito mesmo. Lídia, Quando essa pergunta vem, Lídia, mas pelo visto você não tem isso. Mas vamos lá. Você, bloqueio criativo. Você tem bloqueio criativo? Se você tiver lá no fundo, como você lida, né? Qual a estratégia que você tem para expulsá-lo, né? Ou para lidar com ele, né? Ou para tá, né? O que você gosta olha, para bloqueios criativos? olha, quando eu sinto vontade de escrever, eu É, é claro que você, é, às vezes, não está tão assim inspirado, eu, mas sempre vem a inspiração quando você quer. Eu tive que fazer uma poesia para Cavalaria Montada, para
a RP Monte, e eu demorei muito, eu não estava assim sentindo é, apta para escrever essa poesia. Mas aí uma noite eu falei, não, eu tenho que escrever. E eu levantei e consegui escrever a poesia rapidinho. Então, é assim, quando eu me proponho a fazer, eu consigo fazer a poesia. O bloqueio eu consigo passar por ele facilmente. O único bloqueio grande foi esse livro aqui, Em Busca da Felicidade, que eu comecei em 2001 e levei 23 anos para terminá-lo. Em 2024, ano passado, eu iria fazer uma cirurgia de joelho, mas não fiz, e aí eu resolvi, antes de fazer a cirurgia, terminar o livro. Eu levei 23 anos para conseguir. Por quê? O... Eu parei no capítulo que foi assim muito difícil para eu falar daquele assunto no livro, e aí tive um bloqueio muito grande, porque eu não sabia como escrever. Vou dizer para vocês, escrevi esse livro, muitas vezes eu parava de escrever para chorar. Chorava, respirava fundo e depois eu continuava a escrevê-lo, porque realmente eu só digo, só Deus que tem misericórdia de nós, conseguiu fazer com que eu passasse por tudo que passei e hoje está aqui, né? Fazendo minhas obras literárias, agora com meu livro infantil, que eu não mostrei para vocês. Esse livro eu escrevi em 2005, quando as minhas netas nasceram. Em 2005 eu escrevi A Galinha e Seus Pintinhos e mais outras histórias infantis. E deixei guardadas, esperando oportunidade. E neste ano eu consegui é, é, lançar o meu primeiro livro infantil. Então, é uma trajetória que eu considero vitoriosa. Maravilha. Maravilha. Ô, Lídia, você como artista plástica, poetisa, escritora, professora, não é? Ainda mais pertencendo à confraria de artistas absurdos, do ICC, Instituto Instituto Campo Cultural Grandense, né? Ou seja, você tem um relacionamento assim muito grande, né? Social. Então, como é que você vê o papel da poesia na sociedade atual? Você acredita que a poesia, de alguma forma, influencia a sociedade de algum modo? Sim, sim, claro. Eu vejo assim, a poesia uma forma de você expressar seu sentimento, a sua angústia, o seu descontentamento, e através da poesia ali você expressa o, o, o seu sentimento. E isso faz com que cheguem as pessoas, a sociedade, e muitas vezes vai abrir os olhos de outras pessoas, vai incentivar outras pessoas, vai transformar. A poesia ela transforma a vida. No momento que você cria uma obra, seja ela qual for, literária, uma arte plástica, até um artesanato, qualquer coisa que você faça com amor, com dedicação, uma criação própria, aquilo ali transforma vidas, é salutar, é, é curativo, é, faz bem para a alma, faz bem para o corpo, faz bem para a sociedade, e com isso você contagia pessoas. Este ano eu estou levando 3 pessoas para a Bienal, porque conheci o ano passado, uma já trabalhou na escola comigo e já dizia que queria muito escrever um livro, mas as outras eu conheci o ano passado. Estão indo para a Bienal também, com seus livros, e é uma alegria muito grande poder influenciar outras pessoas através do seu trabalho,
do seu, da sua criatividade. Maravilhoso. É isso. Eu só vou destacar um detalhe antes da pergunta, que você citou muito bem, que raramente, nunca ouvi, filha, ninguém citar sobre a poesia é curativo, entendeu? Eu gostei da frase, tá? Cura, antes, não, salva a poesia, mas cura, é curativo. Gostei, eu gostei. Mas vamos lá, Lídia, querida. Quais são os seus planos futuros, né? Você tem algum livro em andamento, alguma coisa? Você já citou agora, né? Que já tem na Bienal, vai lançar agora esse livro infantil na Bienal, está levando, pô, parabéns também, né? Parabéns, trazendo novos poetas para a nossa lida do dia a dia como escritor. Mas você tem mais algum plano de futuro fora esse, Olívia? Em planejamento, alguma coisa? Tenho muitos. Não sei se vou conseguir realizar todos, mas eu estou indo atrás dos meus sonhos. É, eu tenho vários livros infantis já escritos ao longo do tempo e pretendo, à medida do possível, ir lançando eles. É, tenho um livro que é, ainda não comecei a escrever, mas vou escrever. Meu Pé de Laranja Sanguínea. Uau! Foi uma laranja, uma laranjeira que eu comprei, não sabendo que era laranja sanguínea, e, foi um pé de laranja que passou uma mensagem muito bonita para mim no final dela. No final, ela morreu, mas ela passou um Desculpa. final O que é muito. uma laranja sanguínea? Eu não conheço. Laranja é uma laranja exótica. Ela é do Mediterrâneo e ela foi uma laranja enxertada que veio para o Brasil. Em alguns lugares já tem essa laranja. Quando você parte ela, ela é vermelhinha por dentro. Tem muito caldo. Ela tem muito nutrientes. Eu Ela tem mais sabia. vitamina C do que Isso, qualquer outra sabia da laranja. laranja. Eu vi em Portugal, por sinal também, É, Portugal. É, mas aqui no Rio, na Zona Sul, vende também nas feiras essa laranja sanguínea. só não Então, sabia que o eu nome quero. era laranja sanguínea. Não sabíamos, É, também não. Interessante. Muito E interessante. aí, continue, por favor. essa laranja, Laranjeira, Virou, aí eu né? tive um Virou. desejo de morreu. escrever, esse livro. Ainda penso em escrevê-lo. Agora, eu tenho outros projetos também já caminho assim, é, já meio em andamento, mas eu preciso de tempo para organizar, porque ao longo do tempo, eu escrevi muito, então eu tenho muitos artigos escritos, eu tenho muitos contos escritos, inéditos, é, então eu vou fazendo à medida do possível, porque nós temos muitos compromissos, muitos eventos para participar, e ainda com a nossa vida social e também é, dona de casa, né? Então, eu vou fazendo conforme eu posso. Mas eu tenho muita ajuda do meu esposo, do Nilo, que está sempre do meu lado. Tenho uma assistente maravilhosa também, que me dá um apoio muito grande nos afazeres da casa. E eu, quando eu tenho tempo, eu estou escrevendo, eu estou lendo, eu estou buscando, estou pesquisando, estou trabalhando. Ótimo. Parabéns. Ô, Lídia, claro que uma pessoa como você, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, um processo criativo muito grande, né? Isso às vezes desperta nas pessoas algumas críticas, dentre elas críticas negativas. Você já recebeu alguma crítica, né, negativa pelo seu trabalho?
E como você lidou com isso? Olha, ultimamente eu não tenho recebido, não, mas quando eu comecei lá em 2003 a lançar meu primeiro livro, eu ouvi críticas destrutivas que eu cheguei a chorar e pensar em não lançar o livro, porque para mim estava sendo uma coisa, uma novidade. Eu não sabia se eu ia. Eu escrevia poesia, mas eu não tinha interesse de fazer um livro. É, e chegou ao primeiro livro. Então, eu fiquei muito sentida, porque não foi só uma pessoa. Como eu sempre fui muito ativa, quer dizer, já tinha sido professora, diretora, já tinha pintado muitos quadros, artista plástica, e aí agora vinha também como escritora, como poeta. Então, é, algumas pessoas se sentiram incomodadas e eu fiquei triste, sabe? Mas eu não esquentei, não desisti, porque eu acho que nós temos, se nós cremos, se a gente tem certeza que aquilo é bom para nós, vai ser bom para o próximo, vai ajudar alguma pessoa, vai ser bom e você pode fazer, você não deve deixar de fazer. Porque o tempo passa, o tempo da gente aqui é efêmero. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Então, o que a gente puder deixar de legado para os nossos filhos, nossos netos, eu já tenho até bisnetos que estão lendo meu livro, estão assim amando ouvir a história infantil para os pequeninos, eles estão amando. Então, eu não assim, não fico mais triste se eu ouvir é, alguma Crítica? alguma crítica que não seja do meu agrado, eu vou procurar melhorar e tudo, mas vou continuar pensando que eu estou fazendo melhor. Eu Uhum. acho que a crítica construtiva é ótima, vai nos ajudar a crescer mais. Mas isso acontece em todo lugar, né? A gente não pode agradar a todo mundo, É né? Nem verdade. todos. É verdade. Lídia, é a pergunta fatal, né? A fatura que está aqui dentro do nosso, é, do nosso universo aqui, é essa pergunta aqui. Que conselho você daria, Lídia, aos novos escritores, os neófitos, esses que querem entrar na nossa vida literária, né? Que conselho você daria a esses escritores que estão querendo já trilhar, né, esse caminho? E Fazer lembrando também, né, Dalberto, que a gente já está isso. no final, tá? E se depois que você responder, Lídia, por favor, fale um poema seu para nós encerrarmos com chave de ouro, Isso, tá? Lídia, Lídia. Olha, é, eu diria para aqueles que gostam de escrever, assim como eu e muitos, né? É, que não deixe de escrever. Escreva sim e não guarde seus escritos numa gaveta. Procure é, meios de colocar essas poesias nas mãos dos leitores. Eu muitas vezes tirava xerox das minhas poesias e eu fazia caminhada quando eu estava lá em Brasília ou em Curitiba, na casa da minha filha, eu fazia caminhada levando minhas poesias dobradinhas assim numa folha de papel ofício e conforme eu ia passando pelas pessoas, eu dava um bom dia e perguntava: você gosta de poesia? Você gosta de ler? E entregava uma poesia minha para a pessoa. Olha, tinha pessoa que agradecia, ficava tão feliz. Nunca ninguém falou, eu não gosto, eu não quero. Então a poesia foi voando. Eu digo sempre que as, as minhas poesias, elas são palavras que elas são como sementes que voam
e vai germinar em corações sensíveis, que ao ler uma poesia e ver a sua mensagem, ali vai criar frutos. Então, não pode, ele não pode desistir. Dificuldades todos nós temos. Vocês sabem como é difícil para tudo que a gente faz na vida, a gente tem que lutar bastante. Dalberto sabe que começou também como eu, fazendo nossos livros aqui na Zona Oeste, as dificuldades, as editoras que eu passei no início e tudo, mas isso não foi motivo de desistir, não foi motivo para desistir, foi motivo para continuar acreditando no sonho, acreditando que vai dar certo, acreditando que vai além do que a gente imagina e, e está no meio também de feira literária, de eventos literários, de saraus, de festivais de poesias, de concurso de poesias, tudo ligado à arte literária. Para quem tem esse chamado, esse gosto pela leitura, não pode desistir. Tem que ir para um café conversa. Às vezes, eu faço aqui em casa um café conversa. Convido não muitas pessoas, mas um grupinho e a gente toma um café e no momento a gente para, cada um fala uma poesia. Olha, é uma delícia, muito gostoso. Lembra, Dalberto, do café conversa, do ICC lá de antigamente? É muito bom. Muito, muito. Então, Nosso circuito literário. Lídia, parabéns pela sua resposta, viu? Muito condizente. Bom, E agora, um poema para a agora gente terminar. vamos um poema seu, Lídia, aquele bem gostoso, como um café olha, nessa tarde de sábado. olha, de todos, eu senti o desejo de passar esse poema que eu intitulei A Mensagem do IP. Todo ser vivo tem um ciclo, tudo tem começo, meio, fim. Assim também é o IP. Interessante e lindo é o seu ciclo de vida. Ele foi criado por Deus. Ao ser plantado, cresce. É longo este estágio. Nesse primeiro ciclo, não vemos grande beleza. Vemos críticas não construtivas. Palavras que o magoam como: que árvore feia! Será que dará bons frutos? Devo esperar para ver? Vale a pena investir? Para surpresa de todos, esta árvore franzina, feia, cheia de defeitos, cresce. As folhas verdes dão sombra, a embelezam. Quando menos se espera, entra em novo ciclo, o cair das suas folhas. Surpreendente esta passagem. Toda sua veste é tirada, fica como nu, feio. Parece que tudo perdeu e só falta morrer. Aí é que acontece o milagre da vida. Dos, dos galhos aparentemente secos, começam a surgir lindas flores, conforme a sua espécie. É um espetáculo notável esta transformação. É de uma beleza sem par. É ver do nada acontecer o belo. O contemplar faz bem aos nossos olhos. É ver a natureza viva resplandecer. É a glória do Pai sendo manifestada em seu ser. Assim somos nós, muitas vezes como o IP. Crescemos desajeitados, sem forma definida, chegamos à fase adulta sem saber direito o porquê e para quê. Indagamos a todo momento o que fazer para florescer. É esperar, meu irmão, o tempo de Deus acontecer. Não seja ansioso, seja paciente, exposto, nu, mesmo sem querer, basta você procurar entender a lei natural de cada ser.
e contra ela não se desentender, pois o nosso Pai Criador sabe todo o porquê. Sendo assim, a lei espiritual se fará resplandecer para a honra e glória de Deus Pai, e alegria para o nosso viver. Sejamos como o IP. Um poema longo e cheio de sentimentos, Cara, muito bonito. esperando o meu irmão. Parabéns. Eu Querida, esperando o meu infelizmente, irmão. né? Infelizmente, nosso tempo já se foi. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito bom conversar com você. E lembrando aos poetas que ela vai estar em todos os canais, no YouTube, no Instagram, com essa entrevista e mais 5 dias de poemas dela. Tá? Não percam, hein?